Muito boa tarde a todos. Boa tarde aos que se encontram aqui na Casa Espírita e também àqueles que nos acompanham ou acompanharão através das redes sociais. Eu hoje estou um bocadinho escondida, vocês não me veem, não é? Calha bem. Hoje estamos muito gratos todos por o nosso guia espiritual nos ter aconselhado a virmos ao Centro Espírita, apesar do tempo não estar o melhor possível. Mas pronto, interessa é a nossa vontade, a nossa resiliência e a necessidade que nós temos do que vimos escolher na Casa Espírita, que, como todos sabemos, é uma grande paz, uma grande tranquilidade e boas energias que tão necessárias são para a nossa vida do dia a dia. Como habitualmente, nós vamos iniciar os trabalhos de hoje com uma pequena prece de abertura, não por ritual, mas para nos sintonizarmos com o ambiente, com as boas energias, os bons fluidos que os mentores espirituais da casa prepararam para nós. E então, quem estiver à vontade e que queira cerrar os olhos, pode fazê-lo e vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai Criador. Vamos louvá-lo, dar-lhe graças pela sua obra maravilhosa, todo o amor que dedica a tudo quanto criou, pela sua bondade e pela justiça das suas leis. Vamos agradecer-lhe e também a Jesus, o nosso irmão maior, que é o governador espiritual do planeta Terra. Vamos agradecer as benesses, as bênçãos que temos nas nossas vidas. E hoje é um dia que devemos todos estar muito gratos, porque estamos aqui, mantemos as nossas vidas do corpo físico, mantemos as nossas necessidades básicas materiais, aquilo que não acontece com muitos dos nossos irmãos que neste momento se debatem com os malefícios das inundações, das chuvas, dos ventos que têm assolado o país inteiro e não só. O nosso pensamento hoje vai para esses seres, para aqueles irmãos nossos que desencarnaram e se encontram no mundo espiritual, para as famílias que os choram e para todos aqueles que estão efetivamente com necessidades de alimentação, de um teto, que perderam tudo, todo o trabalho de uma vida e que necessitam das nossas orações, das nossas preces, mas também do nosso auxílio físico, do nosso auxílio material, seja em termos de doação de bens, seja em termos de ajuda física para fazer as reparações que se tornem necessárias. Vamos agradecer aos mentores desta casa pelo amor que dedicam a todos aqueles que penetram neste templo de Jesus, pelas boas energias, pelos tratamentos físicos, psicológicos e espirituais que aqui fazem e pelo amor que derramam todos nós, enquanto estamos aqui a assistir aos restantes trabalhos. Não esqueçamos o guia espiritual de cada um de nós, como disse inicialmente, nos aconselhou a virmos aqui, pois é aqui que encontramos o lenitivo para as nossas dores, que encontramos o ressarcimento dos nossos males e que colhemos forças para arrostar com as tribulações que nos aguardam na nossa vida física. E vamos também enviar um pensamento de gratidão a toda a espiritualidade bondosa, para além destes já enunciados, que nos ajudam, com os quais nos afinizamos e que nos ajudam a superar os nossos problemas e a ajudar-nos a ser resilientes e esperançosos. Que Deus nos ajude a todos. E agora vamos ter uma palestra com o nosso João Gonçalves, o nosso coronel-general, que, como sabem, já não necessita apresentações, e que hoje nos traz um tema relacionado com coisas materiais, com o dinheiro,
mas que também é importante dentro de certos limites nas nossas vidas. Portanto, João, faz favor. E muito obrigada. Obrigado, minha querida. Muito bom. Ora então, boa tarde, queridos amigos. Estou a falar com corajosos, não é verdade? Todos se arriscaram uma tarde destas a chegar aqui. Ninguém precisou nadar, não é? Pronto, ok. Então, queridos amigos, vamos hoje tratar deste assunto. Este assunto, nós... Vamos lá ver se eu... É isso, faço desaparecer ali aquela coisa. Este assunto é uma mensagem do Espírito Emmanuel, pela mediunidade Franciscano Xavier, neste livro, número 19, em que nos traz algumas recomendações de como lidar com o dinheiro. Quando nós lemos esta mensagem, nós temos aqui algumas referências que eu gostaria de vos salientar. Diz aqui, lá em cima, vamos saltar diretamente para aqui. Não é o metal ou o papel da moeda circulante que te impõe prejuízos ao coração, mas sim o próprio sentimento com que deles te vales. Parece-me que isto está a apontar por uma questão de uso. Como é que se usa o dinheiro? Certo? Bem, mais adiante, saliento. Com alguns vinténs congregados, hoje seriam uns cêntimos, não uns euros, podes realmente adquirir a alegria e o socorro de muitos. Como é que isso se consegue? Através da caridade, não é? Muito bem. Mais cá para o fim, deixo depois vocês, se quiserem ler completamente, é o número 19. Não temas o dinheiro dignamente conquistado, aprendendo, sobretudo, a produzi-lo com o teu próprio suor, legitimidade, não é? E guiando os movimentos no caminho do trabalho e da luz. Eu penso que aqui estamos a falar de legitimidade, a legitimidade com que nós ganhamos o dinheiro, que depois temos que usar, ser responsáveis no seu uso, e se quisermos ter alegria, temos que o fazer de forma caritativa. Tal como fazemos neste tipo de análises, que já não é a primeira que aqui conduzimos, ao pegar num extrato de uma mensagem mediúnica que foi obtida apenas por um único médium, o que não valida a segunda parte da ferramenta experimental mediúnica que se chama Controle Universal do Ensino dos Espíritos. A segunda parte é concordância. A primeira parte passa na razão, a segunda parte passa na concordância. Não valida porque é só um espírito, um médium, mas não quer dizer que nós não possamos ir à procura de uma validação anterior. O que fazemos normalmente na primeira parte dessa ferramenta, que é o uso da razão. A razão baseia-se na nossa capacidade de discernir se aceito, se não aceito. Faz sentido, não faz sentido. É mais fácil quando temos conhecimento. Temos mesmo que ir para a segunda parte, quando é algo novo ou algo contraditório em relação àquilo que a gente já sabia, à dita nossa razão. Então, neste caso, e porque não temos aqui uma reunião mediúnica à mão, vamos no mínimo exercer a razão. Vamos olhar para trás em relação ao que sabemos, ao que foi escrito, por exemplo, na codificação fundamental. Porque a codificação fundamental, as 11 obras da codificação fundamental, nós temos a certeza que passaram pelo controlo universal do ensino dos espíritos. Então, se nós encontrarmos na codificação fundamental pontos com isto, no mínimo passa no crivo da nossa razão. E provavelmente, se não encontrarmos nada discrepante,
é apenas um acrescente complementar àquilo que já vinha, mas reforça as ideias que já vinham de trás, vinham da codificação fundamental. Então, vamos lá fazer isso. Vimos que vamos buscar pontes no uso, vamos buscar pontes na caridade e vamos buscar pontes na legitimidade. Comecemos pelo uso. Nesta obra, que é uma das 3 de iniciação dentro do conjunto do total das 11 da codificação fundamental, esta, o Espiritismo na sua expressão mais simples, o que é o Espiritismo e o resumo da lei dos fenómenos espíritas são as 3 no conjunto das 11 que se destinam à iniciação. Nesta obra vem o melhor conceito de caridade, sublinho, o melhor, o mais amplo conceito de caridade do nosso referencial espírita, que é Jesus. Há, porém, 2 conceitos dentro das 11. O primeiro vem no Livro dos Espíritos. Para aqueles que já estudaram o Livro dos Espíritos, lembrar-se-ão até que há uma mnemónica sobre isso, que é o BIP, benevolência, indulgência, perdão das ofensas. 3 pontos. Uma base a 3. Mas isso foi em 57. A codificação fundamental espírita tem esta característica de as obras mais recentes às vezes corrigem, às vezes ampliam, naturalmente. Um escritor hoje sabe uma coisa, amanhã faz uma edição, revê aquela, escreve outra obra. Assim é. Quem pensava que ela é totalmente concordante, não é. Por isso Kardec foi fazendo edições. E entre obras, nós vemos que quanto mais recentes são, os conceitos são mais solidificados. Às vezes contrariam alguns conceitos que vêm de trás, mais antigos, outras vezes é só um aprofundar. O caso deste, da caridade, é um aprofundar do 3. Vai passar a 4. Reparai o que é que lá vem disso. A caridade é a lei suprema do Cristo. A caridade não está somente na esmola, porque há caridade em pensamentos, em palavras e em atos. A caridade em pensamentos é a que é indulgente para com as faltas do seu próximo. A caridade em palavras é a que não diz nada que possa prejudicar o seu próximo. A caridade em ações é a que assiste o seu próximo, na medida das suas forças. Então, o que é que nos disseram os Espíritos de forma concordante? E tendo a ver com esta questão do uso do dinheiro, que ele a cair aqui neste conceito poderá cair fundamentalmente aqui, porque é um bem que existe em meios físicos, em mundos físicos. O dinheiro só existe em mundos físicos, onde estamos encarnados. Recursos materiais e recursos financeiros só existem em mundos físicos. Na espiritualidade não é necessário isso. Ou cai sempre também aqui, na assistência ao outro, através, neste caso, dos recursos materiais e físicos. Então, queridos amigos, se, no mínimo, nós tivermos o cuidado de usar o dinheiro para ajudar, estaremos bem. E evitarmos de usar para ter pensamentos de recriminação a outros, porque os outros também podem errar como nós, indulgência nas faltas, ou para maldizer a outros ou às iniciativas de outros. Assistir. Ok? Se assim é, se é isto o que Emmanuel pretende significar com aquela primeira afirmação, estamos bem. Estamos com ele, está a validar, de alguma forma está a reforçar esta ideia do uso do dinheiro inserido dentro da caridade. Caridade. Vimos na segunda afirmação que quer ser feliz, usa-o de forma caridosa, para ajudar os outros.
Muito bem. Então, onde é que podemos ir buscar pontes nesta lógica racional de irmos buscar pontes com a codificação fundamental, com conhecimento validado? Exatamente no Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos, na parte terceira, onde vêm todas as leis morais que o Espiritismo reconhece à data de hoje, são apenas 10, nada tem de absoluto, contudo é preciso levá-las à prática. E lá, nesse conjunto de leis, a última, se lembrarem, vem lá pela resposta à pergunta 648, que diz que, bom, esse conjunto que vocês aí têm, em boa verdade é a contagem de Moisés. Nada tem de absoluto, mas levai-as à prática. Mas atenção que a última, que é esta. Lei do amor, justiça e caridade é a maior delas todas. Isto é como se fosse um sol à volta da qual andam todas as outras. Ok? Então concentremos-nos aqui até por uma questão de simplicidade. Dentro desta lei temos exatamente a perna da justiça, do amor e da caridade. Mergulhemos na caridade. Na caridade temos uma questão que é a legitimidade. A legitimidade do uso de dinheiro para a caridade. O que nos leva à Reprovais a esmola? Não é a esmola que é reprovável, mas a maneira pela qual habitualmente é dada. É preciso distinguir a esmola propriamente dita da beneficência. Nem sempre o mais necessitado é o que pede. O temor de uma humilhação detém o verdadeiro pobre, que muitas vezes sofre sem se queixar. É a esse que o homem verdadeiramente humano sabe ir procurar sem ostentação. Então, amigos, estamos naquela parte de como é que o uso do dinheiro na caridade te faz feliz. Faz feliz usando a caridade. Mas cuidado, a caridade não é vexar o outro. Então, por eu lhe dar uma esmola, vou vexá-lo? Ponham-se no lugar do pedinte. Experimentem ir aí para a rua e esticar a mão. Se eu não tivesse outra solução, faria. Mas mesmo assim, vocês não se sentiriam envergonhados só de fazer isso? E mais a mais se chegar a alguém, um indivíduo, um ricaço, que traz toda a comunicação social à volta e filmam-vos, ele a dar-vos um tostão, não é? E vocês, subitamente, que tinham uma vergonha assim pequenina, agora a vergonha espalha-se nos jornais, na comunicação social e tal, em engrandecimento de um ser que deu o que lhe sobrava. Portanto, o que é reprovável é a forma como damos. Jesus tem uma afirmação que não saiba a tua mão direita o que a esquerda faz. Ok? Deem de vosso coração, se possível, repartam do que necessitais, mas claro, pelo menos o que vos sobra, façam bom uso disso e já estareis fazendo bem. Não estareis fazendo bem é se quereis ganhar o benefício com isso. O benefício social, vocês são os maiores, vexando o outro, ponham-se no ao contrário. Portanto, isto, cuidado no uso. Quereis sentir-vos bem, pois tendes que legitimamente utilizar a esmola. E mais adiante, ele ainda afirma que o que é importante, mais importante do que apenas dar o que nos sobra ou a repartir do que necessitamos, é fazer beneficência. Fazer beneficência significa ir um bocadinho mais além. Significa, por exemplo, perante este mendigo, que nós verificamos que ele é uma pessoa útil ainda, em termos de idade, ou que lhe conhecemos o seu passado e ele tinha uma particular aptidão para uma tarefa qualquer, por exemplo. Imaginemos que ele era jardineiro e subitamente com algum acidente
teve que ir para a baixa e não chegam o dinheiro, que coisa e tal. Porque não, em vez de lhe dar o dinheiro, dizer-lhe: amigo, vem hoje daí comigo, vem-me ajudar dentro das suas possibilidades, vamos os dois à minha fazenda, para o meu jardim, vamos os dois limpar aquilo e eu pago o teu verdadeiro soldo. É diferente. Eu gostaria que me fizessem isso, em vez de, ok, estão a ver? Bom, então, quanto às questões da caridade, por forma a sentirmos-nos bem, também era o que vos queria dizer. E se Emmanuel, através de Francisco Xavier, quis significar isto, e não encontramos, realmente, não encontro naquele texto nada em contrário. Não é tão fundo, né? Nós é que vamos lá mesmo até ao fundo, que é para marcarmos bem as áreas onde, aqui passa uma linha vermelha, ok? Se até aqui está tudo bem, ok? Muito bem. Então, se assim é, vem solidificar esta ideia. Depois, a última coisa que nos falavam era a legitimidade, mas não agora no dar, não a legitimidade no dar, mas no angariar aquilo que se vai dar. A legitimidade de juntar riqueza, juntar dinheiro, juntar esmola, afinal, para outro. Também, de novo, nessa mesma lei de amor, justiça e caridade, nós encontramos os postulados verificados, concordantes, que o Espiritismo tem sobre essa questão. E é em particular na justiça, na parte da justiça, amor e caridade. Se na caridade está mais na legitimidade do dar, a legitimidade do obter, sabeis que pode ser fraudulenta, não é? Está no lado da justiça. Então, no lado da justiça, nós encontramos lá um subparágrafo, um parágrafo, um subcapítulo, como quiserem, que fala da propriedade, dos limites da propriedade, da legitimidade da propriedade, e divide-a em estas duas, ou estes dois pontos de vista, estes dois critérios. Por um lado, legitimidade de aquisição dos bens, do dinheiro. Por outro lado, o que é a legítima propriedade, já mais ligada àquilo que o dinheiro nos permite adquirir, bens materiais, por exemplo. Começando na aquisição do dinheiro com que depois se pode adquirir legitimamente propriedades, o que nos é dito direito de viver dá ao homem o de acumular bens que lhe permitam repousar quando não mais possa trabalhar? Sim, mas deve fazê-lo em família, como a abelha, por meio de um trabalho honesto e não acumular como um egoísta. É isto que nos diz. Nós devemos adquirir, estamos livres, não nos põe limite nenhum ao dinheiro que a gente adquire. Tem que ser honesto e tem que ser, não pode ser de uma forma egocêntrica. Tudo para mim, não. E família somos todos, hein? Mas pronto, quando a gente tem família consanguínea, começar aí, ok? E claro que depois põe-se a questão, está bem, eu agora adquiri e até onde é que é legítimo eu defender? Eu até adquiri honestamente e tal, até onde é legítimo, e se é que é legítimo eu defender aquilo que já adquiri. Tem o homem o direito de defender os bens que haja conseguido juntar pelo seu trabalho? Não disse Deus, não roubarás. E Jesus, dai a César o que é de César? Aquilo que o homem acumula por meio de trabalho honesto constitui legítima propriedade sua, que ele tem o direito de defender, porque a propriedade que é fruto do trabalho é um direito natural, tão sagrado quanto o de trabalhar e de viver. Temos o direito de defender 20 cêntimos, 20 euros, 200 euros, 2 bilhões de euros, o que quiserem. Desde que justo.
desde que justo. E a montante convém que haja mais alguém que possa mandar nesses 2 bilhões de euros da tal família. Não é? É aquilo primeiro que nós tínhamos visto, não é? Ok? Adquire em família, com o objetivo de distribuição. Porque a gente não leva isto para lado nenhum. A gente não leva isto para lado nenhum, ok? Muito bem. Portanto, não há limites para a aquisição de bens financeiros, de dinheiro, desde que honesto. Então, se assim é, também não há limites. Só a partir de X é que já não podes defender disto. Não. Tudo aquilo que adquiriste honestamente, tens direito a defender. É um direito natural. E claro que normalmente o dinheiro utiliza-se para aquisição de coisas, porque sozinha a gente não come dinheiro, a gente tem que ir ao supermercado, comer. O dinheiro sozinho não nos tapa da chuva que está a chover, a gente se calhar tem que arranjar uma casa, a troca de dinheiro, enfim. E para outro que a gente queira auxiliar dentro da família consanguínea ou não. Então põe-se a questão da legítima propriedade também, porque se a propriedade for obtida exclusivamente pela aquisição legítima destes bens, legítima é. Mas a gente sabe que há outras formas de adquirir isto sem ser do próprio bolso, não é? Muito bem, então o Livro dos Espíritos Qual chama... o caráter da legítima propriedade? Só é legítima a propriedade que foi adquirida sem prejuízo de outrem. A lei de amor e de justiça proíbe que se faça aos outros o que não desejaríamos que nos fizessem, condenando por isso mesmo a aquisição de bens por quaisquer meios que lhes sejam contrários. Tão simples. Portanto, se adquirimos com dinheiro que foi legitimamente ganho, legítimo é. Se adquirimos de outra forma, prejudicando outros, isto às vezes entra muito aí nas heranças e coisas, ok? Pronto. Toda a gente conhece alguma história, se não se passou consigo, passou-se ao lado, ok? Em que isto ocorre. É claro que perante a justiça humana, se pode escapar. Perante a justiça divina, não. Aquilo que legitimamente foi ganho por qualquer um de nós, até posso, daqui para amanhã, ser subtraído disso de forma ilegítima e passar o resto da vida assim. Mas, se Deus é justo, regresse. Pode não regressar agora. Regressar a noutra altura. E aí serei eu prestado, terei que prestar contas, porque depois põe-se a outra questão, é o uso e a caridade. Tens a propriedade, não tens? Legitimamente. Agora, o uso e a caridade. Por isso é que também nesta lei da justiça, amor e caridade, também se põe lá, faço uma alusão às provas, que depois vem refletida na igualdade, na lei moral da igualdade, em que se fala especificamente na prova da riqueza e na prova da pobreza. E é-nos dito claramente que, da experiência dos espíritos que nos falam de forma concordante, dizem eles que é mais dura, mais difícil a prova da riqueza do que a prova da pobreza. Porque tem estas três partes: legitimidade de aquisição, ou como usas, e a caridade que exerces. Quando a gente não tem, estamos na outra parte. Na parte da coisa. Portanto, em princípio, não temos tantos precipícios no caminho. Mas todos vamos passar por isso. Se hoje somos pobres, amanhã seremos remediados e até ricos. E vice-versa. Porque todos temos que passar por essas provas. Então, queridos amigos, era isto, estas 3 reflexões que eu queria fazer convosco, baseado naquele texto, em função destas linhas vermelhas, digamos assim, éticas, que marcamos, se este texto ou um outro qualquer de outro espírito que fale sobre a mesma coisa, se não violar nenhuma destas 3 linhas, encantado da vida, neste caso, esta mensagem, por mim, entraria naquele reforço às consequências ético-morais que são a finalidade
da codificação fundamental espírita. Estava, pois, à disposição, à vossa disposição, para qualquer questão que queiram pôr sobre esta questão ou outra. Então, queridos amigos, vamos terminar o nosso trabalho da mesma forma como nós o começamos, exatamente conversando com Deus, o Pai de tudo, que tudo cria e cria também quer estas situações que têm sempre as duas faces da moeda, são sempre provas, mas com duas faces. Para uns é uma prova mais exigente, vai mais diretamente a ele, pode quase chamar-se uma expiação, que é uma prova repetida, e a outros é mesmo uma prova. Mas é sempre uma oportunidade, é sempre uma moeda com duas faces e dois metais. Então, vamos, pois, levantar o nosso pensamento a Deus, a esse ser inteligente que tudo criou, tudo aquilo que nos parece no momento bem e a uns bem e a outros mal. Ele criou tudo isso, mas criou com rigor imenso, uma justiça imensa, que nos toca a nós entender o que é afinal justo aqui. E Deus não criou a sua obra, não seria perfeito se ele tivesse que andar sempre a intervir a pedido de um de nós. Ai, sofro muito, ai. Não, a obra dele não seria perfeita. Assim que quando nós olhamos para uma obra feita assim, que tem estes sistemas de autorregulação, e no que toca à justiça, ao amor, à caridade, nós, de facto, temos que nos inclinar perante ela. É uma obra que nós não conseguimos criar. Por isso, louvado seja Deus pela sua obra, com esta característica de escola, em que tudo o que nos ocorre, custe o que custar, mais fácil de superar, menos fácil de superar, é tão somente uma prova. Uma prova que tem sempre duas faces. Para uns representa uma oportunidade de trabalhar de uma forma mais dura, mais sofrida, alguma coisa que precisam repetir, no tal conceito de expiação, que é apenas uma prova mais dura e repetida, e os outros que têm a oportunidade de exercer a caridade, e assim todos se regenerarem. Então, obrigado, Deus, por esta escola da vida, onde nós olhamos para cada detalhe, em cada momento, em cada dia, e verificamos que ela é uma oportunidade de crescimento. Mas, por fim, nós também queremos agradecer o facto de, para este auxílio na escola, termos mentores espirituais, termos mestres, termos profetas, termos criadores e desenvolvedores de doutrinas com consequências morais, que é o caso do Espiritismo, que nos ajuda a ter um farol, nos ajuda a ter uma linha condutora no caminho do bem. Então, por fim, vos queremos pedir que, sempre que sentirdes em nós esta resistência ou incompreensão, no mínimo, perante estas oportunidades, que são todos estes flagelos, que nos envieis os nossos mestres, os nossos anjos da guarda, um incentivo para buscarmos alguma doutrina espiritualista que nos recorde o que é o caminho, qual é o trajeto, que nada se esgota só numa existência, como é, por exemplo, o Espiritismo, para que nós não caiamos nos exageros radicais de crimes contra nós próprios, pensando que resolvemos alguma coisa. Bem-haja, queridos amigos, muito obrigado a todos. Ficamos então de encontro marcado para a próxima semana, por esta hora, aqui no nosso Centro Espírita. Voltaremos a ter
a abordagem de um tema, uma reflexão como esta.